versículo 3. Vamos lá então. Uma pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Pode se sentar no seu lugar. Amém? Amém? Prazer estar pregando nessa campanha Unção que Renova. E Deus tem coisa nova para você, meu querido. Deus nunca... Deus não é repetitivo, não é verdade? Deus sempre tem coisas novas para o seu povo, não é verdade? A palavra de Deus eu leio por muitos e muitos anos. Eu leio livros, leio a Bíblia. E nunca é velho. Nunca é velho. Velho, na verdade, é o diabo. Na verdade, o diabo é velho. Mas a palavra de Deus, não. E o apóstolo Paulo fala assim, que o entendimento, que o nosso homem interior se renova a cada dia. Ele fala na carta aos Coríntios. E eu quero falar um pouco sobre, tocar um pouco no assunto, né, talvez, um assunto que tem a ver com você que é imigrante. E eu vou falar um pouco de Jacó, que Jacó também era um imigrante, não era? Sim ou não? Sim. Era um imigrante, um peregrino, na verdade. Talvez se ele estivesse na América, ele teria feito Social Security falso também, na verdade. Poder trabalhar. Talvez ele não ia no caminho do irmão, não ia encarar mesmo, o investigador mesmo lá, né? O irmão deu um testemunho aqui agora. Talvez, porque Jacó, a Bíblia fala que Jacó era um homem enganador. Jacó era um homem que era cheio de trambique, não é verdade? A gente vê que ele fez um trambique até para roubar a bênção da primogenitura. Imagine só, um homem, né? A gente fica pensando sobre... Eu estava pensando sobre Deus de Jacó. E Deus de Jacó é um verdadeiro absurdo para mim. É um verdadeiro absurdo para muitos da Bíblia. Porque como que Deus é Deus de Jacó? Como que Deus é Deus de uma pessoa que engana? Como que Deus ele fala assim que de Jacó, que de Israel, ele chamou seu povo, ele fez uma grande nação. Por que Deus fez isso com Jacó? Não é verdade? A Bíblia fala assim que Deus fala assim, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Na verdade, presta atenção, interessante, vamos comparar um pouco de Jacó com o seu avô Abraão. Enquanto Abraão é o pai da fé, qual que é o absurdo de Abraão? O absurdo de Abraão é o seguinte, ele ouve uma voz, um anjo do Senhor, uma visitação angelical aparece para ele, e ele recebe a promessa de Deus para peregrinar a uma terra que ele não conhecia. Ele deixa a casa do pai dele, ele começa a viver em tendas, mas a Bíblia fala assim que Abraão era um homem de fé. Amém. A Bíblia fala assim que Abraão era um homem justo. A Bíblia fala que Abraão é o pai da fé. Mas se Abraão é o pai da fé, Jacó podemos chamar Jacó do pai da graça. Porque, pensa só, meu querido, o que é a graça de Deus? A graça de Deus, ela é um favor imerecido, não é verdade? Você já viu, muitas pessoas aqui já viu, uma mulher muito bonita mesmo, casa com um cara barrigudo, careca, não é verdade? Tô falando isso que eu sou também, né? Por que a mulher... A mulher tem tudo pra ser feliz, pra arrumar um parceiro bonito, e ela casa com um cara que não tem nada a ver, um cara feio. Aí não tem explicação, é apenas graça de Deus. Ela amou, não é verdade? Por que a pastora Margarete, na verdade, ela é mais jovem que o pastor Edivaldo, não é verdade? Agora, mas olha esse o cabelo dele, ele tá mais jovem agora também, ele tá mais ou menos igual. E se fosse na Assembleia de Deus, eu nunca sei pregar mais, né? Isso quebra as regras da homilética, né? Por que ela decidiu casar com o pastor Edivaldo? É graça de Deus, na verdade, né? Com certeza, talvez, né, um rapaz da idade dela, mais jovem, até também já tentou, mas Deus reservou para o pastor Edivaldo e ponto final. Graça de Deus, na verdade. Pastor Edivaldo também, na verdade, talvez, não sei.
se mocinha nova queria casar com ele. Eu nunca entrei nesse assunto com ele. Mas Deus deu graça para a pastora Margarete e ela levou a bênção dela. Tudo é graça de Deus. E a Bíblia fala da mesma forma é Jacó. A Bíblia fala assim que Deus se apaixona por Jacó. A Bíblia fala assim, ó, eu amei Jacó e eu aborreci Esaú. Não tem explicação, é graça de Deus sobre a vida de Jacó. Abraão não, a Bíblia fala que Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão era um homem que obedecia a voz de Deus. Deus falava com ele e ele cria. E a Bíblia fala assim que o mistério de Deus com Abraão, o absurdo de Deus com Abraão era o quê? Era a fé. Era ele ir para outra terra sem conhecer nada. Como muitos vêm aqui para os Estados Unidos sem falar inglês, vende tudo que tem. É um verdadeiro absurdo isso, não é verdade? Mas você faz porque você tem fé. Você sabe que Deus mandou você aqui para esse local. Como esse irmão falou, ele falou assim, olha, eu vim debaixo da proteção de Deus. Então eu não tenho medo se vai dar errado, porque Deus sabe o que faz com a minha vida. Então Abraão era uma pessoa assim. Mas Jacó não era assim. Jacó era um cara cheio de mentira. Jacó era um cara cheio de trambique. E a Bíblia fala também que há um mistério de Deus com Isaac. A Bíblia fala assim que em tua descendência serão benditas, não é verdade? Ou seja, Deus pede a Abraão o quê? Para dar o seu filho Isaac. O que ele tinha de mais precioso, o seu filho primogênito. Um verdadeiro absurdo. É um grande absurdo. E você sabe a história. Deus proveu um cordeiro. Mas aí quando fala de Jacó, ele é um homem que todas as escrituras sagradas, ele está sempre tentando aperfeiçoar a sua santidade. Ele está sempre procurando melhorar, mas às vezes ele não consegue. Às vezes na verdade, a sua carga genética de enganador. Esses dias eu estava vendo um pregador falar, estava debatendo um debate sobre homossexualismo, né? E ele disse assim, o homossexualismo é opção ou é escolha? E ele falou assim, é opção? Ele falou assim, o pastor foi sábio. O pastor chamado pastor Antônio Carlos, está falando do programa do Ratinho. E eu estava vendo isso tudo e falou assim, mas existem indivíduos que ele nascem com uma carga grotesca de homossexualismo. Que a Bíblia chama isso de desejo carnal. Desde pequeno você vê a pessoa com aquele desejo de homossexualismo, como às vezes, mas outros não. Outros é de mentir, outros é de prostituição. Cada um batalha com um tipo de pecado, não é verdade? E ele estava explicando isso, é verdade que ele falou. O ser humano já nasce com essa natureza pecaminosa dentro de nós. Nós nascemos com uma carga grotesca de pecado dentro de nós. E Jacó, ele é aquela pessoa igual eu e você. Ele é aquela pessoa assim que a gente luta para viver nessa terra, não é verdade? Jacó, como talvez eu e você, quando você está lá na Highway no 84, a State Police te para e pede Drive License Registration, você recebe 2 batismos com o Espírito Santo, não é verdade? Você fala assim, meu Deus, glorifica a Deus, você pede perdão para aquele que você ofendeu, não é verdade? Fala assim, meu Deus, aquele irmão te perdoa, minha irmã. Eu lembro que eu estava num voo indo para Flórida, para Fort Myers, e estava passando uma tempestade, e o avião dava umas tremidas assim, e tudo que eu, na hora assim, eu comecei a falar com Deus, fosse o Deus, aquele irmão lá que eu falei mal, que eu xinguei, que eu tô devendo, eu comecei a pensar tudo dessas coisas, né? Falei, meu Deus do céu, Deus, o Senhor livrar, eu vou fazer 40 dias de jejum, eu vou ser mais ativo na igreja, não vou chegar atrasado no culto, eu vou ler a Bíblia, né? Eu vou ler a Bíblia com a primícia do meu tempo, de manhãzinha. Eu não vou chegar a ler a Bíblia antes de dormir, igual muitos dormem já, lendo já, na verdade. E Jacó era uma pessoa assim. Jacó era uma pessoa igual eu e você, uma pessoa assim que tinha medo, que tinha temores, na verdade. A Bíblia fala assim que ele foi já para a casa do seu tio trabalhar, Labão, foi enganado, na verdade. E a Bíblia fala também de Jacó e Esaú. Fala assim, olha só, Jacó não teve nem coragem de ir na frente, mandou que os filhos dele fossem com o criado dele
para distribuir presente para Esaú, para poder abater a ira de Esaú, porque ele não teve coragem de enfrentar, porque ele sabia que ele tinha enganado o irmão dele, não é verdade? Mas a gente vê um amor especial de Deus pela vida de Jacó, pela geração de Jacó. E da mesma forma é o amor de Deus para nós. Não tem explicação porque Deus nos ama. Não tem explicação porque Jesus ama a igreja. Não tem. Deus decidiu amar e ponto final. Amém. Deus decidiu chamar você para a graça e ponto final. Você poderia estar em outros lugares, você poderia estar em outra igreja, mas Deus chamou você aqui para esse local. Amém, Jesus. Não é verdade? Deus chamou você para os Estados Unidos, Deus falou com você. E quando eu fico pensando nesses absurdos que é da graça de Deus, e eu começo a pensar sobre os homens, sobre o pecado do homem. E o homem, em toda a Bíblia Sagrada, o homem está sempre cometendo errado. E a Bíblia fala assim que sempre Deus cria um plano de redenção para o homem. Meu querido, vou falar para você uma história. Eu tinha uma moça que trabalhava comigo no Brasil. Ela trabalhava na office, ela tinha 17, eu tinha 17, ela deveria ter uns 15 mais ou menos. E ela estava um dia conversando comigo, a gente tinha um horário de almoço. E o horário de almoço nosso era 1h30, era um horário até longo, né? E a gente conversava da Bíblia, né? E ela era gótica, ela falou assim, olha, muita gente fala mal de Satanás. Mas eu estou orando para Satanás para ele se converter. Porque Satanás é uma ovelha negra da família. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que pregar para ele converter. Aí eu falei assim, ô moça, você não está entendendo. A Bíblia fala o seguinte, que o diabo já está condenado para o lago de fogo e enxofre. Deus já julgou. E Deus nunca teve plano de redenção para anjo. Você já viu Deus na Bíblia um plano de redenção para os anjos que caíram? Não é verdade? Olha só, minha família toda é espírita kardecista. Minha família toda. Eu nunca pratiquei, mas e eu cresci no meio, né, do espiritismo do Mesa Branca, eu participei de muitas reuniões, e eles recebiam os espíritos, né, que se falavam espíritos imundos, né, e os meus avós, os meus tios, eles acreditavam que aqueles espíritos iam manifestar no corpo deles para poder ser aperfeiçoado, para poder, enfim, alcançar a salvação e alcançar a redenção. Até por muitos anos eu acreditava assim, minha família acreditou assim. Hoje, graças a Deus, quase 40 pessoas da minha família já aceitou a Cristo. Amém. Mas tem muita gente ainda que faz parte dessa religião, uma religião chamada Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. E é uma igreja que fala assim também, embora é espírita, também tem um pouco do sábado. E tem muitas igrejas já no Paraná, São Paulo, espalharam em Maringá, Campinas, muitas igrejas espalharam. Tem espalhado no Brasil essa igreja. E minha família é um dos fundadores dessa igreja. E quando eu aceitei a Cristo, eu expliquei para eles o plano. Eu falei assim, olha, não tem plano de redenção para espírito imundo não, meu querido. Diabo nunca vai converter, o diabo nunca vai deixar de ser diabo. Aliás, o diabo não é ovelha negra, o diabo é lobo, a Bíblia fala, não é verdade? O diabo nunca foi... Jesus nunca trata o diabo como ovelha negra, ele trata o diabo como lobo. A natureza dele é o lobo. E eu falei para ele, não tem plano de redenção, mas para o homem tem. Amém. Você já pensou a revolta que isso causa nos anjos? Você já pensou a revolta que isso causa em Satanás quando você peca? Satanás, ele pecou uma vez, só rebeliou. A Bíblia fala que Deus já lançou a terça parte das estrelas do céu fora. E para o homem, nós pecamos, nós fazemos um monte de coisa errada e sempre tem perdão, sempre tem graça de Deus para nós. Não dá para entender uma coisa dessa. Eu não consigo. A minha mente é limitada, não consegue entender essa graça de Deus. E quando eu vejo a vida de Jacó, ele é aquela pessoa que Deus chama com propósito. Romanos 9, acho que é versículo 13, se eu não me engano, posso estar equivocado, depois se você checa. Eu creio que a Bíblia fala assim, amei a Jacó e aborreci Esaú. Por outro lado, você vê o caso de Esaú. Entendeu? Esaú, ele é um homem que depois que ele sabe que ele perde a primogenitura, ele tenta buscar a Deus.
A Bíblia fala em Hebreus que Esaú vai com lágrimas buscar arrependimento com seu pai diante de Deus, mas Deus não aceita. Isaac fala assim, ó, você vai viver na espada e você vai viver longe dos lugares férteis. E ele começa a ficar preocupado, então ele cria aquele ódio com seu irmão Jacó. E Jacó, meu querido, ele é um campanheiro, na verdade. O problema é nosso, né? Muita gente, né? Fala assim, a gente de campanha. E a gente... Nós queremos fazer barganha com Deus sempre, não é verdade? Pensa os turcos, povo árabe, povo da Índia. Isso quebra, às vezes, a nossa concepção ocidental. Que quando você vai no mercado, tudo tem um preço, não é verdade? Você vai no mercado, o detergente tem um preço, a carne tem um preço, e o preço pode subir, tem inflação. Mas para o povo antigo, para o povo do Oriente, nada tem preço. E tudo você barganha, você tem que conversar com o vendedor. Então, está passando uma repórter da Turquia, e ela falou assim, eu gostei dessa toalha, eu vou querer ela. Quanto que é? Falou, não tem preço isso. Ué, como não tem preço? Não tem preço. A americana queria comprar lá. Ela falou assim, aqui a gente tem que barganhar, a gente tem que negociar aqui. Começou a falar, e até que enfim, ele pediu outras coisas dela, eles fizeram um rolo lá. Mas Jacó, ele é aquela pessoa que é barganhar com Deus, ele é campanheiro. Ele vem na igreja, na verdade, olha só, a gente como pastor até, às vezes não gosta, a gente como líder não gosta, na verdade. Porque tem gente que às vezes a gente faz campanha, e a pessoa, ela não ama Jesus, ela não tem um compromisso com a palavra de Deus, mas ele vem só para ser curado. Ele vem só para ser próspero. A pessoa vem só porque está com um problema sério. Senão não viria na campanha. Senão não aparecia na campanha. E nós abominamos essas pessoas. Mas o interessante é que quando Jesus curava as pessoas, ele não curava só os religiosos, não é verdade? A Bíblia fala assim, bem claramente, fala assim, Jesus, ele teve compaixão da multidão e curou a todos, passou lá e curou todos. Glória a Deus. Então, o evangelista Osborne, ele escreveu um livro muito antigo, se você puder comprar esse livro, eu quero que você leia, que esse livro impactou muito a minha vida cristã, que chama Curar Enfermos e Expulsar Demônios. E ele falou uma frase naquele livro, que é uma frase poderosa, que eu guardo por todos esses anos de vida cristã. E ele falou assim, que Deus, ele cura os cristãos por causa do pacto, por causa da aliança. Mas os ímpios, ele cura por causa da misericórdia dele. Então eu começava a perguntar assim, eu falava assim, Deus, por que vem um monte de pessoa na nossa igreja? A gente olha pro cara converter, o cara não tem vergonha na cara, o cara bebe mais ainda. O cara bebe igual o Maverick. Sabe o que é Maverick do Brasil, carro velho? Muita gente aqui não conhece esse carro aí, mas bebe muito, né? Quem sabe, o irmão deve saber esse caminhão dele, né? Mas então ela bebia mais. Nunca converteu. E eu fico pensando, outras pessoas vêm na igreja, primeiro dia, já recebe a graça de Deus. Eu lembro que eu buscava falar em línguas, né? Tinha gente na nossa igreja que buscava 5, 8, 10 anos, nunca falou em línguas. E eu fui na igreja para 3 meses já falava em línguas, já Deus me visitou. É graça de Deus. E essa irmã ficou revoltada. Ela falou assim, não gente, isso aí não pode um negócio desse acontecer. Eu já estou buscando um monte de ano e eu até hoje não recebi esse tal desse batismo com o Espírito Santo. Esse irmãozinho aqui já... como que Deus fala umas coisas dessas? A pessoa ficou revoltada com Deus, irmã. Mas a verdade, meu querido, que Deus, ele é um Deus que ele move no campo da misericórdia. A misericórdia é o chão de Deus. Glória a Deus. E Jacó, a primeira coisa, quando ele vê Deus, ele passa por encontro com Deus, ele fala assim, olha, se o Senhor me guardar nessa viagem, que hora faço? Vamos ler lá, Gênesis capítulo 28, vamos ler lá? Vamos ler. E eu fico pensando, Jacó era um campanheiro de igreja também, não é verdade? Ele vinha na igreja, se ele tivesse vivo hoje, em 2010, ele ia fazer parte de uma campanha da igreja, só para receber a bênção dele, só.
E Deus ia dar para ele para frustrar o plano de todo mundo. Gênesis capítulo 28. A Bíblia fala assim, versículo 20. Fez também um voto dizendo, 28, versículo 20. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer, Gênesis 28, 20. E vestes para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me conceder certamente darei o dízimo. Então olha só, Jacó ia dar o dízimo, mas Deus ia ter que fazer algumas coisas em troca para ele. Se não, nada de dízimo. Isso me faz lembrar um irmão, a gente vai gravar, eu quero que ele veja no YouTube, que ele gosta de ver minhas pregações, né? O nome dele é Lisandro. E ele é um barato, ele converteu numa igreja Assembleia de Deus, da missão, muito rigorosa, mas é uma igreja abençoada, grande, uma igreja de 30 mil membros, né? Então toda terça-feira a Assembleia de Deus tinha um culto de doutrina. E toda terça-feira, claro, o pastor escolhia os melhores testemunhos, né? E então os irmãos lá testemunham. E o irmão lá falava assim, irmãos, eu estava numa luta, a pé, vários anos, e eu orei, Deus pedindo um carro, e não é que Deus me deu, e Deus me deu um carro, tá? E outro contava que recebeu uma casa, outro recebeu um negócio lá na praia, um apartamento na praia. E esse irmão Elisandro, ele ficou revoltado. Ele falou assim, gente, ele falou assim, eu já sou 2 anos na igreja, Deus não está me abençoando. Já falei com Deus, se Deus não me abençoar, eu vou parar de dar o dízimo na igreja. Ou senão, eu vou fazer uma barganha com Deus. Eu vou falar com Deus, fazer um acordo com Deus. Eu vou pedir meu dízimo emprestado para Deus, vou administrar e quando eu puder eu pago Deus. Aí eu expliquei, não, irmão, o dízimo é na casa do tesouro, né? Aquele novo convertido. Ele falou, não, eu estou revoltado. Como que Deus faz... A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoa. Para aqueles irmãos que vão lá na igreja de terça-feira, todo mundo Deus dá carro. Para mim, Deus não dá carro, Deus não dá nada. Só me dá trabalho, uma mulher feia, misericórdia. E eu falei assim, não, irmão, mas você tem que entender e tal, né? Deus, as coisas de Deus, elas não movem no campo da justiça. As coisas de Deus movem no campo da graça e da misericórdia. A Bíblia fala assim, né? João fala assim, e nele nós recebemos graça sobre graça. Não é verdade? Deus chama aqueles pecadores, aquelas pessoas mais, não é verdade? Mais pecadoras, mais que vivem no lamaçal do pecado, Deus chama para servir Ele. E por que Deus faz isso? Porque Deus é amor, porque é o plano dele. A Bíblia fala assim que Saulo, que virou Paulo, olha só, ele era uma pessoa que perseguia e matava cristão. Mas quando Ananias vai orar por Paulo, ele já coloca a mão e fala assim, esse aqui é vaso escolhido meu para levar as palavras de Deus para os gentios. Como? O cara mata, na verdade, e depois já é vaso escolhido de Deus. E a Bíblia fala assim que existe vaso para honra e vaso para desonra. Em terceiro lugar, quando eu vejo sobre a vida de Jacó, a Bíblia fala, meu querido, vamos abrir Isaías 41, versículo 14. Olha só como que Deus chama Jacó, como que Deus chama Israel. Isaías capítulo 41, versículo 14. Alguém pode ler da congregação? Essa irmã que está aqui na frente do lado, pode ler aqui para nós, para E eu fico pensando, olha a maneira que Deus chama Jacó. Pode ler aqui para nós, irmão, bem alto. Não temas, tu verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Amém. Deus ele chama Jacó do que de verme. Acho que 3 ou 4 vezes na Bíblia vem a expressão, ô vermezinho de Jacó, não temas, porque eu sou contigo. Verme é o negócio mais insignificante que existe. Mas é algo que sobrevive àquela temperatura. O verme sobrevive no frio, no calor. Qualquer temperatura, qualquer continente tem verme. E a Bíblia fala assim, quando a Bíblia fala de Jacó, a Bíblia fala do povo dele, a Bíblia compara o povo dele com o verme. Tal é a natureza pecaminosa do ser humano. Mas, por incrível que pareça, Deus dá graça. Amém. Presta atenção, meu querido. Quarto lugar. Enquanto Abraão
é o pai da fé, você sabe essa expressão, Abraão é o pai da fé. Pai Abraão tem muitos filhos, já ouviu esse corinho já? Já ouviu já assim, né? Os irmãos ouvem o Padre Marcelo, já foram da igreja católica, não vejo muitos, né? Também cantam na igreja evangélica. Sabe que Abraão é o pai da fé. Mas, se Abraão é o pai da fé, eu vou cometer uma heresia minha, eu vou dizer assim, não está na Bíblia, que Jacó é o pai da graça. Porque Jacó, ele recebe uma graça de Deus tremenda. Ele, primeiro, é uma pessoa que barganha com Deus. Olha só, se você ler Gênesis, versículo 28, ele fala assim: Deus, se o Senhor for comigo nessa viagem, que hora faço? Presta atenção, meu querido. A Bíblia fala assim que Jacó, antes dessa visão, no versículo 15 do capítulo 28 que nós lemos, fala que Deus deu uma visão para Jacó, uma visão gloriosa da glória dele, da escada de anjo, do céu que subia e descia. E olha que Deus falou para Jacó: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que eu tenha referido. Olha só. Já na frente ele fala assim, ó, se o Senhor for comigo, me guardar nessa viagem. Ou seja, ele queria fazer uma barganha com Deus. Mas mesmo assim Deus tem graça. Deus tem misericórdia dele. A Bíblia fala assim que o tio dele roubava ele, mas ele sai da terra do tio dele com muito gado. Quando falava que as ovelhas malhadas eram dele, Deus dava graça, tudo nascia malhado. Por quê? Porque Deus, ele encontrou graça de Jacó. Deus amou Jacó. E da mesma forma, eu quero dizer para você,